Olá pessoal, hoje estou aqui com o Dr. Antônio, advogado Simprop do nosso sindicato. E ele vai agora esclarecer algumas dúvidas que surgiram na categoria sobre essa ação do piso, ação histórica que nós conquistamos, sobre quem tem direito e quem não tem direito a essa ação. Então agora, com a palavra aqui, Dr. Antônio. Olá, professores. Vamos lá, vamos falar dessa questão da ação do piso. Parece que surgiram algumas dúvidas, alguns rumores. É necessário, então, a gente esclarecer para que as dúvidas sejam sanadas. Gente, é o seguinte. Vocês devem lembrar que nós entramos com essa ação, né, a famosa ação do piso, em 2013. Em abril de 2013, inclusive com ato público, houve carro de som. Seguimos encaminhado até o fórum e entramos com essa ação. Em setembro de 2016, veio a sentença favorável aos professores, dizendo para que seja implementado o piso salarial, né, o retroativo, que a gente já comentou dessa questão do retroativo, de 2011 até 2016, e também a aplicação do texto da aulatividade. A prefeitura entrou com um recurso, esse processo subiu para o Tribunal de Justiça, para o segundo grau. Houve, no segundo grau, essa decisão se chama acórdão, o acórdão foi unânime, nós novamente ganhamos, foi confirmada a sentença, a unanimidade, não é? A prefeitura poderia recorrer, não conseguiu recorrer, não recorreu. A gente pegou aquela certidão narrativa dizendo que passou o prazo em branco. E agora, gente, vai começar esse ano a segunda fase do processo, que é a chamada fase de execução, que é quando esse acordo, quando o processo físico, ele volta do TJ, do Tribunal do Segundo Grau, volta para a Paulista e a gente começa a executar para a gente fazer o levantamento desses valores, né? Então, o processo agora entra numa nova fase, é uma fase também que tem um pouco de demora aí para a gente conseguir. Agora, é uma fase bem mais rápida do que a primeira, né? Isso aqui é uma questão básica. Surgiu, então, a dúvida em relação a essa segunda fase, porque aí a gente já começa a ver no horizonte a possibilidade do ganho, né? E a gente vai ficar perguntando quem é que tem direito, quem é que não tem, quem é que pode ganhar, quem é que não pode ganhar. Surgiu então dois grupos, os filiados, que são os filiados ao Simprop, aqueles que subscreveram a filiação ao Simprop. O Simprop, obviamente, tem um estatuto, que nesse estatuto diz que o Simprop ele vai atuar como substituto processual em causas coletivas, inclusive baseado na Constituição, e tem aqueles que não são filiados. Correto. Então, gente, a gente não pode colocar no mesmo patamar filiado e não filiado. Isso é uma questão de bom senso, uma questão de lógica, uma questão legal, uma questão direta que a gente não pode colocar no mesmíssimo patamar filiado e não filiado. Na questão da execução, né, o filiado, obviamente, a gente não tem nem o que falar. Obviamente que o filiado vai poder, a gente vai convocar essas pessoas no momento certo, a gente vai convocar essas pessoas para fazer o levantamento de quanto é que eles têm a receber. E quem vai fazer é bom falar agora isso, porque quem vai fazer essa individualização dos valores percentuais somos nós do sindicato. O contador ele vai fazer o cálculo de cada um para a gente ver. Não é a prefeitura que vai dizer. Somos nós que informamos ao juiz, né, através de um contador especializado na área, para dizer quanto é que as pessoas vão ter a receber. Né? Cada um de forma específica. Por isso vai ser o trabalho. O escritório de contabilidade, que presta serviço ao nosso sindicato, vai ser chamado para fazer a individualização. Cada professor é uma realidade. Isso, o nível, a classe, a titulação dele, o tempo de serviço, correto? Cada um é uma individualidade. Então, obviamente que para os filiados não tem o que se discutir. E os não filiados, minha gente? Será que pode ou não? Será que vai aproveitar ou não vai aproveitar? Gente, a gente entra aqui numa área que a gente chama de área cinzenta, certo? Os não filiados, eles estão aí numa insegurança jurídica, certo? Eles, obviamente, como eles não subscreveram o sindicato, a princípio eu poderia dizer que eles não podem aproveitar essa decisão e executar. Agora, eles podem entrar com a ação? Pode, não tem problema nenhum. Porque o direito existe. O direito existe, já existe precedente judicial, inclusive poderia-se até juntar a jurisprudência do tribunal, a nossa jurisprudência no tribunal, usar a favor dele, ele pode entrar com a ação judicial, não tem problema nenhum. Mas tem o ônus do tempo, não é? O ônus do tempo. Então, assim, ele não vai queimar essa fase do conhecimento, né? Graças a Deus nós tivemos uma fase de conhecimento de 5 anos, mas tem fase de conhecimento que dura 10 anos, que dura 15 anos, que dura 7 anos, que dura 3 anos. Então, assim, existe um tempo para se chegar a essa fase que a gente vai começar nesse ano, que é a fase de execução. Existe um tempo. Então, esse professor ele pode entrar com a ação. Agora, Antônio, eu não quero de jeito nenhum, eu quero me aproveitar, eu não sou filiado, mas eu quero executar. Gente, ninguém está proibindo de você executar. Se você quiser agir dessa forma, por agir dessa forma, ninguém pode impedir você.
Nem o presidente da República, nem Gilberto, nem eu, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir para você fazer isso. Agora, primeiro, uma insegurança jurídica para você, porque você vai criar expectativa, né? Vai criar uma expectativa de ganho e pode não ganhar, né? E é muito difícil, por conta da legislação, o juiz entender que você vai ter esse direito de executar. Até porque tem uma lei de 2001, correto? Isso. A verdade é a lei 9494 de 97, que houve uma medida provisória que foi incluída em 2001, que limita essa possibilidade da execução aos filiados. O sindicato só pode representar na justiça os seus filiados. Como houve a alteração dessa lei em 2001, existe precedente judicial de ações que foram dadas entradas antes de 2001, que mesmo sem a pessoa ser filiada conseguiu, mas foram ações que foram dadas entrada antes de 2001. Depois de 2001. A nossa foi em 2013, né? Então, assim, existe, como eu repito aqui, existe uma grande insegurança jurídica. É o caso do imposto sindical. Exatamente. Embora agora, ano passado, né, o governo Temer derrubou o imposto sindical, alguns juízes estão concedendo o imposto, mas a ampla maioria dizem que não pode, porque está lá na lei. Então, assim, gente, a gente tem que falar para vocês a maior segurança. A realidade. A realidade. A maior segurança é, primeiro, ou vocês entram com a ação do início, eu estou falando para os não filiados, ou entra com a ação do início, né? Aqui. E perde aí, e aí vai ter 4, 5, 6 anos. Isso, e aí vai demorar mais para você. Ou, obviamente, que é um meio lícito, um meio correto, um meio completamente normal. Que é a afiliação à entidade. Não tem problema nenhum, é até uma forma. O sindicato, quando é combativo, quando entra com ações, quando tem ganhos para o professor, é uma forma de... É natural ocorrer filiações, porque trabalha. O sindicato não é parado. Exatamente. O sindicato que trabalha, que dá resultado, é claro que ele vai ter honra para mostrar aos professores, gente, nós trabalhamos, nós damos o sangue por vocês, então é natural que as pessoas se filiem. Agora também, ninguém está obrigado a se filiar, a Constituição não obriga ninguém a se filiar, e também você não está obrigado a fazer da forma como a gente está dizendo, você faz do jeito que você quiser, gente. E agora, existe uma área cinzenta que eu chamo de insegurança jurídica, e existe a área mais segura. A pessoa pode entrar com a ação, claro, passar 5 anos e no final não ganhar. E no final não ganhar. Ou tentar executar e ter perder o mesmo tempo. E perder um tempo que achar que vai ganhar isso, 2, 3 anos e também não ganhar. Agora você faz o que você quiser. A gente tem que falar para vocês a parte mais segura, que é o que a gente mais se preocupa com o professor. É a segurança jurídica do professor para não criar expectativa e no final se dar mal. Isso a gente não pode fazer nunca. Isso seria responsabilidade da nossa parte. Demais. E esse é o nosso papel. A gestão Força e Luta sempre gosta de ser transparente e mostrar a realidade, a categoria, aquilo que ela pode e o que não pode também. Uhum. Então é isso agora que o doutor Tony explicou. Devido a uma lei de 2001, qualquer ação coletiva do sindicato representa os seus filiados. E aqueles que não são, se quiserem se filiar, se filiem, se não, buscam alternativas individuais com outros advogados. Isso, na verdade, Gilberto, só para a gente finalizar, na verdade a lei é de 97, mas a alteração na lei foi uma medida provisória de 2001 que incluiu o parágrafo único no artigo 2 dessa lei, que eu já falei, e aí limita esse benefício. Agora, gente, como eu falei, a gente tem que falar para vocês a parte mais segura, né? A gente está lidando com coisas preciosas, com valores preciosos. Com a vida da pessoa. Com a vida, com a expectativa. A esperança, e a gente tem que falar para vocês o que é mais seguro. Então, quem quiser agora perder o mínimo tempo e ter o seu direito, um exemplo, Carlos Bino, Antônio, que era um antigo vice-presidente que participou da fundação, todos sabem, ele fez mestrado agora em matemática, tudo. Ele é um ótimo quadro. Ele fez um cálculo do direito dele. Ele viu lá, Gil, sem juros e correção, porque a decisão manda corrigir com juros, ele tem a receber R$70 mil. Então, colocar na balança. A filiação vai custar? Não. Porque comparado que o ganho que o sindicato conquistou na justiça é desproporcional. E lembrando que não é rateio de Fundeb, não é Fundef, é a ação do piso, gente. É a ação do piso salarial. É a ação do piso. Aquilo que a prefeitura devia pagar e não pagou. E nós conquistamos na justiça. Provamos que falávamos a verdade. Exatamente. E é isso, é para você. Tá, pessoal? Então, fique com Deus e vamos à luta. Vamos à luta.